Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Paz do Senhor, meus queridos. É uma grande alegria para nós estarmos, em mais um painel com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a ministração do irmão Valnei, que teve como tema propósitos. E ele nos mostrou pela palavra que nós devemos buscar os nossos propósitos, que nós não somos, frutos de um acaso, como Satanás muitas vezes fala e as pessoas acabam acreditando. E que sim, Deus tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. E é assim que eu quero iniciar a minha conversa de hoje, a nossa conversa de hoje, dando boa noite para a irmã Tati. Seja bem-vinda em mais um painel. Obrigada, Tanise. Boa noite. Boa noite a você da Casa de Pão. Como a Tanise já falou, também uma alegria estar de volta, para a gente poder remoer, a palavra de domingo. É sempre muito gostoso esse momento. E que palavra, irmã Tati? Falar sobre propósitos é sempre gostoso, porque a gente é algo muito particular, com nós e com Deus. E é uma bênção, a gente poder rever os nossos planos, os nossos projetos, os nossos propósitos com Deus. E partindo desse ponto que o irmão Valnei nos falou, sobre que todos nós temos um propósito e que Deus, Ele deu um propósito para cada um, eu quero explanar contigo sobre essa parte, sobre isso que nós falamos no início, sobre que muitas vezes Satanás fica falando isso aos ouvidos das pessoas e as pessoas acabam acreditando que nasceram por acaso, que não têm um motivo para viver, que estão aí por estar. Exatamente. Como a Tanise falou, existe isso, e inclusive na minha família existe, existem duas situações onde pessoas acreditavam, Tanise, assim, que, por exemplo, uma pessoa muitas vezes se sente assim, eu não fui desejada pelo meu pai e pela minha mãe, não fui planejada, eu fui assim um fruto de um descuido, de repente de um esquecimento de uma pílula, ou enfim, e não, Deus tem um propósito para cada coisa. Então assim, é bem assim, como a Tanise disse, é bem assim complexo isso e ao mesmo tempo muito especial, porque se tu for olhar, tem situações assim, que as pessoas até são abusadas sexualmente, enfim, tem tantas coisas que acontecem que são bem complexas, de se falar e de se entender, e ninguém se imagina vivendo isso, mas mesmo nessas situações Deus tem um propósito. Eu separei um versículo que está lá em Naum, capítulo 1, que diz assim, que, entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Então, mesmo no meio de uma tempestade, de um vendaval, quem sabe mesmo no meio de uma situação assim, familiar, Deus tem propósito. E isso é muito louco da gente pensar, como assim Deus tem propósito, Tanise? Mas Deus tem. E é incrível, hoje a gente fala muito que você é um escolhido, você é especial. A gente vê no Facebook, no Instagram, essas frases, e a gente vê a quantidade de pessoas que hoje
não sabem desse valor, né? Que escutam o que Satanás vem falando, e a gente lembrando, né, que Satanás não diz que tu é fruto do acaso, tu é rejeitado. Satanás Sim, usa, né, o eu. É. Eu sou rejeitado. Então, talvez você que está aí na Casa de Pão, você está ouvindo essas frases, né, de essas vozes. eu tô aqui por estar. Eu vim hoje na Casa de Pão por estar, por vir. Eu tô aí, tô vivendo aí. Deixa a vida me levar, né, como muitos falam. Mas não. O irmão Valnei nos fez pensar e nos estimulou a buscar esse nosso propósito, a buscar a Deus, a entender que Deus tem esse propósito conosco e que Ele é fiel, né, para cumprir esse propósito. Ele nos falou, né, meu Tati, que o propósito na nossa vida só termina quando realizado. A palavra do Senhor não volta vazia, né? Ou seja, sem ter sido realizado. Para ver, né, o poder de Deus, né, essa fidelidade dele conosco, porque muitas vezes a gente quer quebrar esse propósito com Deus, a gente promete, faz planos com Deus e acaba querendo quebrar, não é fiel. Mas o Senhor não, o irmão Valnei nos mostrou através da palavra, através dos versículos que ele trouxe, que Deus é fiel. E Deus não muda o que Ele falou, está falado. E Ele falou também, né, irmã Tatiane, sobre o pacto que Deus faz conosco, quando Ele faz esse propósito, né? Sim. E é incrível, né, porque Ele citou Moisés, Ele citou tantos irmãos, né, nossos que achavam, né, que não tinham um propósito por um motivo, por outro, talvez por uma dificuldade, talvez por uma limitação, como ele usou, né, a falar, e não é isso. Talvez, né, como ele falou, talvez você que chegou na Casa de Pão veio com essa frase de perdido, que você não tem mais, né, valor. Mas ele nos mostrou que isso não é verdade, né? Não, com certeza não. E diz assim, lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, que para todas as coisas, ou todas as realizações, ou todas as obras, há um tempo certo, né? Debaixo do sol, né? Diz assim, então, para todas as coisas tem um tempo certo. Então, vai se cumprir, com certeza. E com certeza nós não estamos aqui por acaso. A gente precisa buscar, como a Tanise falou, em Deus, né, qual o objetivo, qual o propósito da minha vida. Porque a tua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito, com certeza. Né? Então a gente precisa buscar assim, estreitar esse relacionamento com o Pai todos os dias, né, para que a gente possa descobrir, como diz na palavra, qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para comigo. Né, Tanise? Sim, e também muitas vezes, né, na comunidade, né, onde eu estou inserida, né, ele falou sobre isso também, né, não só o propósito particular, né, mas também, né, a nível de comunidade, de sociedade, né, que a gente está inserido, porque como nós estávamos conversando, né, Tatiane, existem os planos, os projetos, os propósitos que são para todos, né, como o nosso grande mandamento de ir fazer discípulo, mas existe aqueles que são particulares. Sim. Então, às vezes, os propósitos que Deus tem na minha vida não é o mesmo que a irmã Tati, não é os mesmos que o teu. E como é que eu vou buscar isso? Como é que eu vou saber qual que é o meu? Porque, às vezes, a gente também, né, se frustra olhando para as realizações do outro. Aquela frase, né, que a grama do vizinho é mais verde, né? E não é isso. Cada um tem o seu propósito. E nós também estávamos conversando, né, irmã Tatiana, sobre aquele livro, né, que é Uma Vida como Propósito, que tem um filme também, e é uma recomendação. Quem né? não assistiu, assista. Ainda eu falava com a Tanise assim, Jesus, o ministério de Jesus só foi ser reconhecido, né, as pessoas, puxa vida, ele realmente era o Messias, ele era o Filho de Deus, quando Jesus morreu, né? E esse filme é muito recomendável, assim, você deve assistir, que é Uma Vida com Propósito. É a história de uma moça, não vou dar spoiler aqui, né, mas é muito importante, aonde ela se posiciona como filha de Deus, mostra todas as dificuldades de uma adolescente, né, que não é fácil, mas teve um momento que ela se posicionou como filha mesmo de Deus, assim, e começou, né, cumprir o mandamento, né, fazer discípulos, ou seja, falar, né, e viver cheio de Jesus. E aconteceu não vou mais falar, quase que eu dei spoiler. Assistam, gente, assim, preparem os lenços,
porque ele é bem emocionante, mas é uma lição de vida para nós. E é uma coisa real, né? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, tudo, né? É uma irmã nossa, Sim, na verdade. Exatamente. E é incrível, você que tem essa oportunidade, coloque no YouTube aí, é Uma Vida com Propósito. E tem um livro também, que o livro é mais lindo ainda, né? Porque ele faz parte de um projeto do discipulado 1 a 1, né? Não quer dizer que você vai ter que morrer fisicamente, né? Como ela, né? Mas o certo diz na palavra, né? Se o grão, né, não morrer na terra, não vai nascer uma árvore, né? Então, a semente na terra, ela precisa morrer para que possa nascer, né? Uma nova árvore, possa produzir frutos. Então, eu preciso morrer para mim, né? Para as minhas vontades, para os meus desejos, para os meus planos, enfim, e permitir que o Senhor, né, venha ser o rei, né, em minha vida, para que possa realmente essa árvore frutificar e alimentar muitas vidas, né, Tanise? É o que o irmão falou, né, que muitas vezes a gente não entende o que a gente está passando, mas que tem um motivo, existe um propósito e que esse propósito colabora, né? Tudo que acontece na nossa vida colabora para o nosso bem, colabora para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual, também nas nossas relações. E Tanise, e daí eu lembrei, né, que é Romanos 8:28, né? Sim. Que o irmão falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Então, aí eu pensei assim, que a palavra diz, né? Jesus disse assim, que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele dizia para os discípulos, né? Disse para os discípulos isso. Então, como que eu vou saber se eu amo o Senhor? Porque eu falar assim é fácil, mas como que eu vou saber se eu realmente estou guardando os mandamentos? Eu preciso me avaliar. Tá, ok, estou guardando os mandamentos, estou obedecendo. Então, eu estou amando o Senhor. E essa palavra é para aqueles que amam o Senhor, ou seja, aqueles que guardam os seus mandamentos. Daí, para esses, todas as coisas cooperam para o bem, né? Sim, todas as adversidades, as provas. Que vivem na verdade de Deus, né? Como o irmão também falou. E vai ser gostoso, meus queridos. Vai ser bem gostoso essa conversa, esse bate-papo teu aí na Casa de Pão com os teus irmãos. Eu e a irmã Tati vamos ficando por aqui, né? Para nós não ocupar muito o teu tempo. Mas pense, nós queremos deixar, além dessa recomendação desse filme, desse livro, nós queremos recomendar a você, pense. Chegue em casa, converse, talvez, se você quiser conversar aí agora, como que tu vai descobrir o teu propósito com Deus? Como é que tu descobre para que você nasceu? Como? Pense também, meu querido, como tu deve agir no dia a dia para ser uma pessoa boa aos olhos de Deus, uma pessoa agradável aos olhos de Deus. E não somente aos olhos de Deus, como você deve agir no seu dia a dia para ser agradável aos olhos da sociedade, daquelas pessoas que estão ao teu redor, do teu oikos. Cair na graça do povo, né? Como estamos aprendendo. Como? Então, fica essas perguntas para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa Casa de Pão. Boa noite. Deus abençoe sua vida e lembre-se, sua vida tem um propósito.